can make it anywhere, that's what they say. See my face in lights, on my name on my case, found down on Broadway. Even if it ain't all it seems, I got a pocket full of dreams, baby, I'm from New York. E o áudio? Concrete jungle where dreams are made of, nothing you can't do. Now you're in New York. Como é que tá o áudio? These streets will make you feel brand new. Lights will inspire you. Hear it for New York, New York, New York. Yeah, I'm up at Brooklyn. Now I'm down in Tribeca, right next to the narrow, but I'll be hood forever. Since I made it here, I can make it anywhere. They left me everywhere. I used to come in Harlem. All of my Dominicanos right there up on Broadway. Pull me back to that McDonald's, took it to my stash spot. 566th Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down A Street. Off-white Lexus. Driving so slow. BK from Texas. Me, I'm on that best stop. Home of that boy Biggie. Now I live on Billboard. And I put my boy with me. What up the Tata? Still sipping Monta. Sitting courtside next to Nets. Give me high five. I be striked up. I can trip a referee. Tell by my attitude that I'm most definitely New York, concrete jungle where dreams are made of, nothing you can't do. Now you're in New York. These streets will make you feel brand new. Lights will inspire you. Hear it for New York, New York, New York. Catch me in an extra OT at a Yankee game. Dame that Yankee have more favorites than a Yankee can. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got the whole nation rocking with my click, yo. Welcome to the Norton Pop. Corner sweaty, let it rock. Africa been by the home of the hip hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap. Holla back for Roman. They act like they forgot how to act. Make bigger stories. Out there in the naked. City is some pity, half of y'all won't make it. Me, I got a plug, stretch you and I got it made. She be paying the front. Say it the way it was. 3 dice, 3 low, 3 car bombs. They were they parade, doesn't beast Bob Marley. Statue of Liberty, long live the World Trade, long live the kid, yo. I'm from the Empire State New York, Yes. concrete jungle where dreams are made of, nothing you can't do. Now you're in New York. These streets will make you feel brand new. Lights will inspire you. Hear it for New York, New York, New York. Aí, muito bem, muito boa noite a todos. Aqui, como é que tá o áudio? Gostaria que vocês pudessem me dar uma nota aí do áudio, como é que tá, se vocês estão me ouvindo bem. Já chamou o pessoal aí, já passou o aviãozinho. Manda o aviãozinho lá, manda para alguns dos seus amigos, para vários. Vamos convidar para essa live das 10 leis dos memoráveis. Vai ser incrível! E aí, o Nadima na área, que maravilha, Elizabeth! Olha só, a Adri já tá aí, hein? A Adriana Xavier já tá aí, a nossa memorável de hoje. Que maravilha, hein? É, vai ser incrível, vai ser incrível. Hoje começa essa série de lives onde nós vamos falar sobre as 10 leis dos memoráveis. Hoje é a primeira lei, a lei da indignação, muito importante para que a gente possa realmente começar a ver o nosso futuro, a ver como que nós podemos fazer com que a nossa vida seja realmente memorável. E logo, logo, já vamos estar aqui na área já com a nossa convidada de hoje. Vamos começar a analisar essas 10 leis no dia de hoje. Nós vamos ter assim, ó, já para vocês entenderem. Nós vamos começar com essas leis hoje até sexta e na semana que vem, de segunda a sexta também, nós vamos ter o complemento das 10 leis. Então, nessa semana nós vamos ver 5 leis dos memoráveis e na semana que vem nós vamos ver mais 5 leis. E ali no post que nós temos um desafio. Quem
ficar com a gente aqui, tirar o print, marcar depois no final, tanto a mim quanto também a convidada do dia, o convidado do dia, em todos os dias, né? E compartilhar com o maior número de amigos, vai estar concorrendo a alguns prêmios. Então, vamos estar com a gente, vamos para cima e vão acompanhar essa live que realmente vai ser memorável. Eu acho que a nossa convidada já está na área. Adriana, me dá um oi aqui, Adriana, para eu poder te chamar. Olha só, já temos alguns memoráveis, sejam todos bem-vindos. Tem aqui Eliel, nosso amigo Márcio também, a Rose está aqui na área. Olha só, família também, que maravilha, Sandreli está na área também. Que maravilha, vamos lá. Adri, onde é que tu tá, Adri? Oi, tá aqui. Vamos lá, vamos chamar a Adri. Vamos lá fazer uma transmissão ao vivo com a Adriana. Chamando o Adri pra cá, vamos lá. Embaixo. Memorável. Então, gente, façam isso. Já passem os aviãozinhos aí, já passaram para os amigos. Vamos chamar o pessoal para a live. Vamos chamar para conhecer quais são as 10 leis dos memoráveis. E todos nós podemos ser memoráveis, tá? Todos vocês que estão aqui podem ser memoráveis. Claro que, para isso, nós temos que colocar em prática algumas coisas que nós vamos ver hoje. E nós vamos ver ao longo dessa semana e ao longo da semana que vem, para que a gente possa realmente, no nosso dia a dia, fazer diferença. Não adianta só nós termos mais um no mercado, ou na nossa família, ou no dia a dia das pessoas. Nós temos que ser divisor de águas, nós temos que fazer algo diferente na nossa vida, tanto profissional quanto pessoal também. Tá conectando a Adri aqui, daqui a um pouco mais ela tá aí. Eliel tá na área, a Ingrid também, são embaixadores do Instituto de Ângela. Olha só, privilégio, é um privilégio estar com vocês também, gente. Quero que todos possam tirar muito proveito, peguem um caderninho para fazer anotação, vai ter muitos insights da Adri, ela que tem uma grande experiência. Felipe, você tá me vendo ou não? Não tô te vendo, Adri, só tô te ouvindo. Ai, que estranho, peraí. Para mim tá carregando o teu vídeo, mas não entra. Peraí. Enquanto isso, pessoal, vamos convidar os amigos para estar junto aqui com a gente. Coloca o pessoal da família, porque também colocar em prática as 10 leis dos memoráveis é muito importante que a sua família esteja junto também nessa jornada. Porque eles são grandes apoiadores. Fala, Adri. Olha, eu não sei por que não está carregando. Eu estou te vendo, a câmera está virada para mim. Peraí. Vamos tentar de novo. Vai lá. Vamos fazer o convite para a Adri. Peraí, Felipe. Vem cá ver com a mamãe. Por que não quer? Sejam todos bem-vindos, hein? Tô vendo aí bastante gente já na área. Vários embaixadores. Não consegui colocar a Adri aqui. Vamos de novo. Aê! E aí, Adri? E agora, tudo certinho? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Para mim ainda não está aparecendo. Lá, e agora, tudo certinho? Tá com delay? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Para mim ainda... Não sei, Adri, o que está acontecendo aí, hein? Não, mas vai dar tudo certo. Calma aí, que a bênção vai ser grande, vai dar tudo certo. Eu estou indignada já com esse celular que não quer transmitir a nossa live de hoje.
O ponto é saber o que fazer com o ponto de indignação, hein? Quando a gente está num ponto de Exatamente. indignação, qual atitude tomar? Qual atitude tomar? Peraí. E aí, embaixadores, quem que estão na área? O que você acha que Deem um pode oi ser, minha aí para linda? pessoal. Quem é que acompanhou a série de lives que a Tatiane De Angela fez na semana passada? Há 2 semanas, na verdade, há 3 semanas atrás, ela começou a série de lives falando sobre as leis dos memoráveis. Oi? Olha só, chegou a Agora nossa foi? convidada. Troquei a Agora internet. sim, que maravilha. Boa noite para todo mundo. Desculpa aí, tá? Mas eu fiquei indignada aqui. A gente deu um jeitinho aqui e a indignação funcionou. Ó, Boa viu? noite, Felipe. Boa noite, seja muito bem-vinda Obrigada, a obrigada pelo essa. convite. Não, eu que agradeço a tua disposição de estar aqui junto. Essa série de lives que começa hoje, nós vamos ter aí vários memoráveis junto com a gente, né? Durante toda a semana e na outra semana também. E hoje a gente vai estar com a Adriana Xavier, que, sem dúvida, já tem feito um trabalho fenomenal ao longo desses anos. E junto, desde que eu conheci a Adriana em abril desse ano, eu vejo que realmente a Adriana ela tem coisas especiais, principalmente porque ela já é uma memorável, já tem feito um trabalho grandioso junto aí os clientes dela, junto aos amigos, também junto ao nosso grupo de mentores, né? Isso sempre agregando. É por isso que hoje tu estás aqui. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Felipe. Felipe, quando você me fez o convite, né? E aí depois você me falou do tema que a gente iria abordar aqui hoje, eu falei, nossa, esse tema é de Deus para minha vida. Por quê? Porque essa foi uma área, assim, que eu sempre me dei bem nela, né? Eu sempre, assim, as coisas que eu fico indignada, eu sempre consigo virar a chave delas, né? Então, assim, eu pego o ponto da indignação como um ponto de partida. E aí eu sempre consegui reverter coisas na minha vida. E isso eu falo para você desde pequena, desde criança, né? Quando a gente ainda estava na idade escolar, quando a gente ainda estava ali começando, né? A alfabetização. Eu sempre fui aquela aluna que sempre gostei de estudar. Se eu tirasse uma nota menor do que aquilo que era o ótimo, eu ficava indignada, né? E aquilo me levava para o próximo nível, que era estudar, estudar, estudar. Então, assim, foi sempre uma coisa assim que eu sempre fiz bem feito, né? E eu lembro, Felipe, que uma vez, assim, eu estudava numa escola pública e eu falava, gente, eu tenho uma vontade de estudar em escola particular porque eu quero aprender muito, né? E na época meu pai não tinha condição de me colocar numa escola tão boa assim para eu estudar, porque era muito caro naquela época. E eu falava, não, eu não posso continuar estudando aqui, eu tenho que fazer alguma coisa, papai me ajuda, vamos fazer alguma coisa. E meu pai falou assim, filha, vai depender de você. Se você estudar bastante, você tiver só notas boas, o papai consegue pagar metade da sua escola, a gente vai ter meia bolsa, e a outra meia bolsa o papai consegue para você. E eu, então tá, papai, combinado. E aí eu fui, estudei muito, Felipe, para poder ali, né, então, estudar na escola que eu queria, porque naquela época era o objetivo. E tinha um slogan do objetivo, que era objetivo às melhores cabeças. E eu tinha aquilo comigo de que se eu estudasse no objetivo, eu ia fazer parte das melhores cabeças. E aí fui, Felipe, estudei, consegui. E quando eu consegui, eu lembro que eu fui estudar no objetivo, já com meia bolsa, e a outra meia bolsa, e a outra parte meu pai pagava, eu falava assim, gente, eu amei essa escola, e eu não posso sair daqui mais. Então agora, para não correr o risco, eu tinha mais uma chance, que era estudar muito, mas muito, 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 para que eu pudesse ganhar a bolsa 100%. E eu falei, eu não posso perder essa oportunidade, né? E aí, Felipe, eu estudava muito, 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 para quê? Para ganhar a bolsa de 100%. Então, Olha assim, só. aquela indignação de não estar na escola pública, de poder fazer parte das melhores cabeças, me levou para o próximo nível
desde quando eu era novinha, né? Porque Olha assim, só que legal, Adri. ai, Parabéns, parabéns por ter essa determinação. Agora, um insight bem legal, até para a gente pegar para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Tu viu quanto teu pai também foi importante nessa tua decisão, nessa tua tomada de decisão, porque ele te apoiou. sim, Então, isso faz parte também de nós, gente. Nós também temos que apoiar nossos filhos. Muitas vezes, quando nós dizemos não para eles, a gente acaba causando algo muito profundo, às vezes na mente do nosso filho, da nossa filha, e isso também acaba levando a pessoa a não querer ter uma vida memorável. E a Adri, já desde pequena, já queria ser memorável, já queria fazer parte das grandes cabeças, das exa- grandes mentes. exatamente, Felipe. E foi Que assim, viu? legal, Adri, E meu que pai foi legal. sempre muito presente mesmo, né? E ele, assim, ele sempre colaborou, né? Com esse ponto aí, ele sempre ajudou a gente a não ficar ali, né? Conformado, né? Com a média. Ele sempre falava que a gente tinha condição de fazer coisas melhores, de não passar pela vida que ele passou. E ele falava assim, ele falava para mim e para os meus irmãos, o papai não teve condição de estudar, mas vocês têm. Então, aproveitem isso, né? Então, aquela coisa assim, para não ficarmos ali na média, aí a gente sempre tentou, então, um lugar melhor, né? A gente sempre tentou fazer alguma coisa diferente. Que bom, Adri, que bom, parabéns. Então, nos fala um pouquinho, Adri, assim, eu já te conheço, já sei as tuas qualificações, já sei por que tu estás aqui hoje, mas fala um pouquinho para o público que está com a gente, para as pessoas que são os nossos convidados, né? E são convidados de outras pessoas que estão na live hoje. Fala um pouquinho quem é a Adriana Xavier e por que que hoje tu estás aqui com a gente. Olha, eu estou aqui com vocês hoje porque eu sou uma pessoa realmente indignada, né? Eu falo assim, que a gente sempre está aí buscando um ponto de melhoria, né? E a minha história, né, profissional, assim, eu falo que o maior gancho da minha história profissional é desde os meus 16 anos, Felipe, a gente já bateu um papo outro dia sobre isso, e eu contei para você, assim, que eu queria fazer um estágio, eu queria ter uma condição melhor quando eu era ainda jovem. E uma vez eu fiz uma prova e eu me destaquei muito, né? Que era uma prova para eu trabalhar na Secretaria da Fazenda, em negócios do governo. E aquela vez, quando eu fiz aquela prova, eu consegui um estágio onde muitos jovens da minha idade, eles queriam ter aquele trabalho. Então, aos 16 anos ali, eu já tive a oportunidade de ter aquele estágio, de ter uma remuneração muito boa, de ganhar muito bem, né? E ali, então, eu comecei a minha carreira profissional. Com o passar dos anos, depois eu fui bancária, eu sempre tive muita sorte com o trabalho, sempre tive sorte com o emprego. E há uns 18 anos atrás, eu tive um casamento, aí eu chamo de casamento, né? Quando eu entrei na Natura, a Natura Cosméticos. Eu fui gerente da Natura por 17 anos, né? E aí tinha uma vaga, Felipe, que era para a cidade de Paranavaí. E eu lembro que aquela cidade de Paranavaí, lá no Paraná, era uma cidade que a empresa colocava assim, Adri, se você quiser ir para lá, é uma cidade pequena, a gente não tem vaga em outro lugar hoje, mas se você quiser começar por lá, você pode ter um começo lá. Só que lá é muito difícil, a economia lá é assim, para esse tipo de negócio, as promotoras, os gerentes nunca conseguiram ganhar um carro, elas não assim, não conseguiam ter sucesso na carreira que eu tinha trabalhando naquela região. Eu falei, não, então eu vou para lá, eu quero ir para Paranavaí, então, e eu vou começar meu negócio lá. E aí eu falava assim, gente, mas como assim? Nunca ninguém aqui ganhou um carro, nunca ninguém aqui ganhava uma viagem de convenção, nunca que ninguém tinha uma promoção. E as promotoras que tinham passado por lá, elas não conseguiam se destacar lá. Eu falava, ah, não, mas se eu me destacar aqui, eu vou conseguir virar história, né? Eu vou conseguir, assim, entrar para o diferencial. E aí eu comecei a trabalhar assim, bonitinho ali em Paranavaí, e eu tinha Paranavaí e Cianorte. E eu ficava indignada com aquele ponto que ele me falava que Paranavaí nunca pagou um carro, Paranavaí nunca deu uma viagem de convenção. As viagens de convenção na época, Felipe, toda gerente que se destacava no ano, que tinha os maiores resultados, ela ganhava uma viagem da convenção. Tinha ano que era nacional, tinha ano que era internacional.
E ali na cidade de Paranavaí eu falava, não, aqui vai ter que ser diferente comigo agora e a gente vai ter que dar certo aqui. E eu estava numa fase, Felipe, da minha vida tão difícil, eu tinha separado do meu marido fazia muito pouco tempo. E eu estava com a minha filha de 3 anos, a Bruna, tenho só uma filha. E chegou um ponto da minha vida, Fê, que ou eu voltava para casa dos meus pais, que eu ia me separar. Então, ou eu voltava para casa dos meus pais, ou eu ia para Paranavaí mesmo, eu, a Bruna, e ia seguir a vida dali em diante. E aí eu escolhi, então, ir para Paranavaí e seguir a vida dali por diante. E eu consegui ali em Paranavaí a estruturar o trabalho de uma forma diferente. Então, eu tinha Paranavaí e Cianorte, que era um lugar que eu dividia com uma outra gerente. Esse lugar que eu dividia com a outra gerente, o que eu fiz? Eu comecei a trabalhar mais pontualmente ali. Por quê? Porque ali eu podia crescer mais, era maior do que Paranavaí. E aí eu comecei a trazer resultado. E aí eu comecei a pontuar, e eu olhava para o meu resultado ali e falava assim, bom, eu não posso trabalhar com 100%. Se eu trabalhar com 100%, eu não vou entrar para a história. Eu tenho que focar no 105%. Então, assim, eu sempre fazia estratégia, planejamento para eu bater 105%. Felipe, isso foi o primeiro ano, isso foi o segundo ano e isso foi o terceiro ano. O que aconteceu? Com 3 anos batendo a meta de 105, eu ganhei o primeiro carro em Paranavaí, tá? Eu ganhei em Paranavaí o primeiro carro e consegui entrar para a história. Mas o negócio foi tão bom, Felipe, mas foi tão bom que o rapaz que tinha me contratado quando eu entrei, que era do RH, ele foi promovido a gerente da região que eu estou hoje. E o Patrick falou assim, Adri, eu passei agora, sou gerente lá em Araçatuba, quero levar você de volta para próximo da sua família e quero que você vá comigo. E aí o que aconteceu? 3 anos depois de eu ter ganho o primeiro carro, de eu ter ganho 3 viagens de convenção ali, de eu ter sido promovida, eu fui promovida de novo. Foi quando eu vim para Andradina. O que mais marcou para eles na época, que eu virei história naquele período ali, era como que uma pessoa de uma cidade com uma filha de 3 anos, que não conhecia ninguém, conseguiu obter esse resultado. Como que eu consegui? Indignação. Eu ficava indignada de saber que ali nunca ninguém tinha conseguido aqueles resultados e como eu poderia fazer diferença naquela cidade, dentro daquela empresa, onde todo mundo estava com os olhos voltados para mim. Por quê, Felipe? Porque eu fui de Araçatuba, então eu mudei de uma cidade do interior do estado de São Paulo para uma cidade do interior do Paraná. Eu acreditei, eu comprei aquele sonho para mim, eu me indignei com a estatística que tinha ali, e ali eu fiz o básico bem feito. E ali eu fui promovida, e ali eu consegui, então, a minha primeira promoção. Olha só, realmente essa tua atitude, essa forma como tu realmente entendeu como deveria ser as tuas atitudes, mostra que tu estava alinhada já com um princípio. Tu não queria ficar fazendo o básico. Porque hoje, qualquer pessoa consegue fazer o básico, consegue fazer o mínimo possível, né? Imagina se Steve Jobs tivesse feito o mínimo possível. O que teria acontecido? Nós não teríamos hoje o que é desejo de todas as pessoas, né? O iPhone, o iPad e assim por diante. Então, são coisas que a gente tem que ter realmente essa indignação, e isso faz parte dos memoráveis, porque quando a gente é indignado, não a ponto de querer extrapolar, mas a indignação, ela nos move a tomar atitudes, tomar ações. E foi isso que tu fez. No momento que tu chegou lá e tu viu que ninguém tinha ganho nada ainda, o que aconteceu? Tu te indignou, isso quer dizer, tomou atitude e começou a trabalhar para que houvesse a primeira pessoa. E essa primeira pessoa tinha que ser você. Porque quando a gente começa a canalizar a nossa força, a nossa mente para um determinado caminho, sem dúvida a gente vai conseguir chegar nele. Sem dúvida a gente vai conseguir ter um plano de ação muito bem focado. E aí, depois disso, o que aconteceu mais, Adri, na tua vida?
E aí, Felipe, nessa época, quando eu fui convidada para vir para Andradina, que é a cidade onde eu moro hoje, eu tive, assim, a oportunidade de escolha. Então, eu podia escolher, ou eu voltava para Araçatuba, que é uma cidade maior, que a minha família é de Araçatuba, eu podia voltar para lá, ou eu vinha para Andradina. E aí eu falei assim, gente, eu tô indo na bênção, né? Ainda posso escolher a cidade que eu quero ir. E assim, para você ver, quando eu fui, eu tive que ir porque não tinha vaga. Quando eu volto convidada e ainda posso escolher. Aí eu falei assim, bom, Araçatuba, se eu for, eu vou ter 3 gerentes lá, né? Eu ia dividir a área com 3 pessoas. Se eu for para Andradina, eu vou ser cacique lá. Então lá o que eu falar vai ser lei. Então eu optei para vir para Andradina. E Andradina era um setor que era novo, né? Era um setor novo. Quando eu cheguei aqui, eu tinha, na época, 217 consultoras. Eu tinha 217 vendedoras. Então, assim, era um desafio, porque eu tinha que crescer o canal, né? E, assim, eu cresci muito, mas muito, 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 muito mesmo, trabalhando aqui. E, assim, quando eu fui para Paranavaí, eu não estava preocupada com o que a outra tinha feito lá. Eu estava preocupada com aquilo que eu ia fazer de diferente. Foi onde eu obtive bastante resultado. E quando a gente está meio inconformado, ou a gente fala mal de quem tem resultado, né? Não é assim? Ou a gente vai e aprende com quem tem, não é assim? E aí eu falei, não, agora eu vou fazer tudo diferente. E às vezes as mesmas coisas que eu fazia lá em Paranavaí, poderia ser que não desse certo aqui. E aí eu comecei a estudar economia, como que era a cidade, como funcionava tudo aqui. E aí eu fiz tudo diferente aqui também. E aí eu fiquei na cidade de Andradina trabalhando 14 anos, tá? E aí eu ganhei o segundo... Olha só, deixa eu só abrir um parênteses aí para pegar um insight que tu falasse, que estudar, se capacitar, entender aquilo que a gente está fazendo é essencial para a gente poder ter resultado. Então, o memorável, ele, além de ser indignado, ele também busca se capacitar. É por isso que a gente tem esses treinamentos tão incríveis, né? Que hoje a gente tem possibilidade de ministrar e, ao mesmo tempo, receber do Instituto de Ângela. Exatamente para quê? Para que a gente possa cada vez mais ser mais memoráveis, não é verdade, Adri? Exatamente. E aí, o que aconteceu mais? Fala para nós aí. E aí eu fiquei os 14 anos aqui, e aí eu ganhei o segundo carro, o terceiro carro, o quarto carro, e aí ao todo foram 5 carros, né? Uau! E aí assim, quando você fala assim, mas por que você está falando tanto do carro, né? Eu lembro, Felipe, quando eu fui para Paranavaí, a situação que eu estava na época, eu tinha um carro que não era muito memorável, sabe? Eu tinha um carro mais simplesinho. E eu falava assim, não, eu mereço um carro melhor, né? Eu tenho que ganhar um carro melhor. E se a empresa dá, para que eu vou comprar um carro, não é, Felipe? Se eu podia ganhar esse carro da empresa. E aí eu fui lá e consegui ganhar o primeiro, consegui ganhar o segundo, consegui ganhar o terceiro. E assim, Felipe, eu nunca me conformava com o quase, né? Então, assim, a gente tinha o ranking das melhores gerentes, a gente tinha o ranking ali, aquele ranking era o que dava as viagens para nós, é o que dava joia para a gente ganhava joia. Quando a gente fazia ali uma pontuação X, ganhei pulseira, colar de ouro, várias joias que a empresa me deu. Então, assim, eu não me conformava em não ter aqueles itens que eram de desejo de toda gerente. Eu não me conformava de passar um ano sem ir numa convenção. Porque eu falava assim, se a convenção é um marco, é um balizador de que as melhores estão naquele evento, eu tenho que ir para aquele evento, né? Então, assim, o resultado que eu tinha no mês a mês, eu não me conformava. Se eu fizesse menos de 100%, eu falava assim, não, mas não pode ser. Eu não sou uma pessoa de fazer 100%. E eu nunca, Fê, mirava no 100. Eu sempre mirava no 105. E aquela coisa assim, né? As minhas consultoras, eu falava, não, você pode pagar a escola do filho. Não aceita que você não vai estudar teu filho. Você não pode se conformar com essa situação da sua vida.
Quanto você precisa para pagar uma faculdade do seu filho? Ah, Adriana, eu preciso ganhar X. Então vamos fazer a conta de quanto é este X. Quanto você vai ter que vender no dia para que você tenha essa quantia no final do mês, né? E eu ajudava ela daquela forma ali, por quê? Porque ela também tinha um sonho, né? E aquilo ali vinha em cascata. Então eu ficava ali indignada de não ganhar, deixava ela também indignada dela não poder estudar o filho, e todo mundo ali tinha uma relação ganha-ganha. Tu falasse uma coisa que eu achei bem interessante, ela vem de encontro com aquilo que a gente tem aprendido hoje, né? Imagina se as pessoas elas simplesmente se acomodassem com um quase. Olha só, tu deixasse bem claro, né? Que tu não queria quase ganhar um carro, quase ganhar um prêmio da empresa. Tu queria era ganhar. Por quê? Quando a gente Exatamente. pega uma pessoa que está lá batalhando para ser a campeã na corrida, se ela quase chegar em primeiro, o que aconteceu? Ela não chegou em primeiro, ela é a segunda, E o né? segundo não é vencedor, né? Não é vencedor, o vencedor é o primeiro. Por mais que ele tenha o prêmio dele, o vencedor é o primeiro. Pega aí um time de um campeonato inteiro, ele quase foi campeão, ele não foi campeão. Então, quando a gente é indignado, quando a gente entende as leis dos memoráveis, a gente entende que realmente nós podemos ser indignados a ponto de quê? De fazer o nosso melhor, de entregar aquilo que realmente vai fazer diferença na nossa vida, no nosso profissional. E as pessoas, elas estão muito pensando em quê? Em fazer somente o básico. Eu também, Adri, eu sempre fui assim. Quando eu comecei a minha carreira profissional, eu comecei numa função que não era exatamente a que eu queria, porém, eu sabia que eu precisava passar por aquele momento para que eu pudesse aprender e ser treinado. Agora, imagina se eu dissesse assim, não, eu quero ser diretor, eu quero ser gerente, e eu não vou aceitar essa função agora aqui. Eu talvez nunca estivesse entrado na empresa e tivesse feito a carreira que eu fiz. Então, se eu quase tivesse entrado na empresa, hoje talvez eu não estaria aqui para contar essa história. Então, realmente, é muito importante a gente entender que as leis dos memoráveis, elas fazem isso. Elas nos ajudam que a gente melhore, com que a gente faça o nosso melhor, com que a gente desempenhe melhor. E isso vai trazer clareza para o nosso profissional, mas também traz clareza para o nosso pessoal, porque a gente sabe mais o que nós queremos realmente. Nós definimos isso de forma mais clara. E aí, Adri, como é que foi o restante dessa história aí? E aí, só fazendo um ponto aí, a indignação é uma coisa, eu acho assim, uma lei tão interessante, porque ela te leva para o próximo nível. É você não se conformar com o seu estado atual. Porque assim, o Fê, quantas vezes eu olhei para o meu saldo bancário e falava, não, eu não quero ter esse saldo. Eu vou ganhar mais, eu quero ganhar mais. Eu olhava para uma aplicação financeira minha, para um dinheiro que eu tinha guardado, não, eu tenho pouco ainda, eu quero ganhar mais, eu quero guardar mais. Então, assim, como que isso, usando positivamente, né, essa indignação, ela nos leva para um próximo nível. Um próximo nível da gente procurar aperfeiçoamento, da gente procurar aprender, a gente procurar a estudar. Porque, assim, eu fiz uma faculdade, eu era novinha ainda, eu fiz a minha primeira faculdade, eu fiz administração de empresa. Quando eu terminei a administração, eu queria mais. Eu fiz o segundo MBA, fiz desenvolvimento de talentos na Sesumar, fui para a FGV depois, fiz uma FGV, fui fazer um curso de inglês depois, por quê? Indignada em não parar no tempo, indignada em ser uma profissional que tivesse algo a mais, né? Que tivesse ali um pouquinho ali, um diferencial das pessoas que trabalhavam comigo. Era o mínimo que eu tinha que ter. Então, assim, a indignação, eu falo assim que, às vezes, a gente fala assim, eu fui no fundo do poço, só que o fundo do meu poço tinha uma mola que me jogou para cima. E essa mola era a indignação. O fundo do poço não era meu lugar. O fundo do poço não é o nosso lugar. Não é o meu, não é o seu, não é o lugar de quem está nos assistindo aqui até agora, né? Então, assim, a gente tem que se voltar a ver aquilo que tem causado indignação hoje, na nossa vida,
e que isso gere uma mudança. Porque, ó, por exemplo, quantas pessoas hoje, se a gente for colocar, estão, às vezes, trabalhando num modo CLT ainda, esperando ser demitido para poder empreender, para poder fazer aquilo que gosta, né? Ele é inconformado, porém, ele é acomodado também, né? Isso. Então, assim, essa indignação, ela pode nos levar ao próximo nível, não é? Uhum. Ao ponto da virada, né? Eu costumo fazer uma comparação nesse ponto da virada, que é o próximo nível. Por exemplo, assim, quando a gente está numa montanha-russa, né? Quem já não andou, que esteja aqui na nossa live de hoje, já não andou numa montanha-russa. Quando começa a subir aquele carrinho, né? Ou outro tipo de montanha-russa, mas começa a subir e tu pensa assim, ele vai descer. Tem gente que faz o quê? Nem sobe. Por quê? Porque não Exatamente. quer fazer o ponto, não quer se indignar ao ponto de tomar uma ação, uma decisão. Então tem pessoas que hoje estão acomodadas e elas querem continuar acomodadas. Mas aí fazem o quê? Aquilo que tu comentasse antes, né? Elas começam a falar mal de quem tem resultado, de quem busca se desenvolver. E hoje não existe como a gente se desenvolver se nós não estudarmos. Isso é fato. Porque o conhecimento é que nos leva ao próximo nível. E quando a gente tem esse ponto da virada, a gente vai, sim, se tornar mais indignado e querer realmente fazer algo diferenciado. Eu fico pensando assim, né? Quando a pessoa chega lá no topo da montanha-russa, aí também tem dois tipos de pessoas. Aquelas que tomam a decisão e digam assim, agora eu vou curtir isso aqui. E tem outras que talvez simplesmente tudo é festa. Então, a pessoa que ela tomou a decisão de dizer que vai curtir, ela vai prestar atenção, ela vai ver toda a sensação daquela montanha-russa. E tem gente que nem subiu, e tem gente que subiu e nem curtiu aquele momento. Então, quer dizer, não tirou proveito desse ponto da virada. E quando a gente é memorável, a gente entende que esse ponto da virada nosso, que esse momento, ele tem que ser realmente trabalhado e tem métodos e tem formas de se fazer isso, né? E a gente tem aprendido isso junto à Tati. A Tati realmente é fantástica nesse sentido. E, sem dúvida, é um momento que também te levou a tomar essa decisão, né, Adri? E aquela coisa assim, né? Às vezes, quando dói bastante, né? Quando aperta, quando aquilo ali tá doendo, né? Que você tem que gerar um resultado. Porque uma vez eu falava assim, um dia eu perguntei pro meu pai, papai, por que a gente risca uma mão, né? Assim, é para sair o leite mesmo? Ele falava, não, filha, a gente risca o leite para ele amadurecer mais rápido. E a vida inteira eu entendia que não, que a gente cortava uma mão, não sei se você sabe disso, que era para sair o leite de uma mão. Meu pai disse para mim uma vez que não, que aquilo ali era para que ele amadurecesse mais rápido. Então, na dor, a gente consegue amadurecer mais rápido. E meu pai teve aquele negócio de já morou na roça, tudo. Então eu coloco um abacate dentro do arroz, ele vai acontecer o quê? Ele vai ficar sufocado, ele vai amadurecer mais rápido, né? Então, quando a gente tem aquela dor ali, aquele ponto de indignação também, tem pessoas que elas vão para o próximo nível só quando está doendo muito, né? Que aquele ponto de indignação ali, ele causa dor. Agora, a gente tem pontos de indignação que a gente não precisa esperar doer, certo, Rafa? Sim, sem Que a dúvida. gente pode fazer a virada de chave ali e já podemos ir para o próximo nível. Eu acho que isso é um grande, uma metáfora muito importante para a gente entender como realmente poder dar esse próximo passo. Porque se às vezes não está doendo tanto, a pessoa continua naquela forma acomodada que ela está vivendo. Mas quando ela se dá conta que daquela forma vai doer de uma outra forma futura, que ela não vai trazer nada de positivo para a família dela, ou até mesmo para ela, né? Talvez ela se dê conta, mas tem pessoas que precisam realmente sentir a dor mesmo, plena. Chegar, talvez, ao fundo do poço para tomar a decisão. E tem pessoas que ainda dizem assim, olha, mas não está doendo tanto ainda, não, eu quero mudar, mas eu acho que eu posso fazer assim, acho que eu posso fazer diferente. É porque não está doendo o suficiente ainda.
porque não chegou Exatamente. nesse ponto da indignação. Eu te digo assim, que eu passei muito por isso, tá, Adri. Realmente, durante a minha jornada, desde pequeno, eu talvez, em um momento que a gente tenha um storytelling somente meu, eu posso contar toda a minha história, mas eu comecei a trabalhar com 10 anos. E vendendo salgados num órgão público. E por que isso? Porque para minha família estava sendo difícil. A minha mãe era funcionária pública, trabalhava só meio turno, mas ela não tinha condições de sustentar a nossa casa, sustentar os filhos. E eu disse, eu não posso deixar minha mãe fazendo só isso sozinha. Então eu disse, eu vou ajudar, eu vou trabalhar. De manhã eu estudava e de tarde ela fazia os lanches, ela fazia os salgados de manhã e de tarde eu vendia. E isso foi assim uma mudança completa na nossa vida, mas eu tive que muito, nesse momento sentir uma dor. Por quê? Porque a dor era ver a minha mãe trabalhando demais e tendo pouco rendimento para a família. Então, eu tomei essa decisão já desde cedo. E quando eu cresci, me desenvolvi, isso para mim já estava no sangue. Esse momento de virada, esse ponto de indignação, eu nunca fui acomodado. Então, realmente faz muita diferença. E quando nós adotamos esse modo de vida, esse ponto de indignação, aí só vem os resultados, né, Adri? A gente tem Aham. resultados que realmente mudam, nos levam para outro estágio na nossa vida profissional e pessoal. E, E contigo, como é que tu chegou nesse momento de trabalhar junto com a Tati, de aprender, de buscar esse conhecimento? Como é que foi para então, ti? então, Felipe, era assim, ó. Quando eu ainda estava na Natura, eu sempre falava, eu sempre sabia que não era uma coisa que ia ser para a vida toda. Então, assim, de tudo aquilo que eu já tinha vivido, aprendido, eu falei, olha, quando eu sair da Natura, eu pretendo trabalhar de coach, trabalhar com palestra, trabalhar com treinamento. Então, era uma coisa que eu já vinha lá atrás fazendo a capacitação. Eu fiz curso de coach, fiz 2 cursos de coaching. Eu conheci a Tati, acompanhava a Tati, sempre me identifiquei muito com o posicionamento dela, com a maneira dela ser. Ela é uma pessoa apaixonante, né? Era uma pessoa que a gente vê que é uma pessoa que tem resultado, que tem congruência naquilo que faz, aquilo que ela fala, aquilo que ela vive, aquilo que ela ensina. E eu falava assim, não, eu quero fazer alguma coisa diferente, eu quero trabalhar de uma outra forma. E eu já vinha planejando, né, essa transição de carreira aí há algum tempo. E eu tinha certeza que meu pai sempre falava assim, que nós, os filhos dele, vendia muito, mas só sabia enriquecer os outros. A gente não sabia ganhar dinheiro para nós mesmos. Então eu falei assim, não, agora eu quero ganhar dinheiro para mim. Então, assim, eu quero fazer alguma coisa que eu gere o meu resultado, o meu dinheiro, o meu investimento, alguma coisa que eu goste. E eu falei assim, bom, o que eu gosto de fazer? Sempre gostei de falar, de treinamento, essas coisas. Eu falei, eu quero viver de palestra. Então, assim, eu quero dar palestra, eu quero ver gente, eu gosto de trabalhar com isso. Sempre gostei de desenvolver pessoas, tanto que quando eu fui fazer desenvolvimento de talentos, né, quero entender o ser humano, entender aquela sementinha que cada um tem dentro de si e que ela, bem regada, ela pode florescer, né? Eu falava assim, é isso, com isso que eu quero trabalhar. Então, assim, fazer alguma coisa que trouxesse impacto na vida das pessoas. Então, foi por isso que eu vim parar aqui. Que legal, Tati, que legal. Realmente o propósito, quando a gente tem o propósito de ajudar as pessoas, né, de ser um divisor de águas na vida das pessoas, isso é algo que nos leva a gente empreender, a gente conhecer, a gente se profissionalizar. Mas eu gosto muito de uma frase que ela diz assim, ó, que o resultado que ainda nós não temos, é fruto do conhecimento que ainda nos falta. Então, muitas vezes a gente quer fazer algo é, muito bom, incrível, ou até mesmo abrir a nossa própria empresa, ou quem sabe ser um palestrante, ou ainda ajudar grandes equipes, né? Mas se a gente não está tendo resultado, nós temos que fazer o quê? Nós temos que buscar o conhecimento. Então, eu notei que isso, durante esses momentos que tu
tivesse o teu resultado, não foi só simplesmente uma sorte que aconteceu. Caiu do céu e simplesmente tu teve sucesso. Não. Foi treinamento, foi conhecimento, foi capacitação, foi estudo, ler livros, buscar exemplos de pessoas que já tinham resultado. Não foi isso? Sim, sempre. Aí até então, antigamente a gente não tinha mentoria, né? Que seria muito mais fácil. Hoje a gente vê uma mentoria e a gente vê como que a gente pega atalhos que a gente nem jamais imaginaria que teria, né? Então, assim, eu acho que a mentoria também tem me ajudado muito, mas muito mesmo. Então, assim, estudar, o ler, o mindset, né? A mudança de Trabalhar a pensamento, mentalidade. o posicionamento, mudar hábitos, é um conjunto, né? De tudo. Exato. Exato, exatamente. E sabe que eu noto que hoje, assim, ainda nós encontramos profissionais, Adri, no nosso dia a dia, que eles colocam em prática algo que eu acho muito ruim, que é a inveja. Porque ou a pessoa, ela tem inspiração, ou muitas vezes ela acaba tendo inveja. E a inveja, talvez para algumas pessoas, as pessoas dizem, não, mas é bom ter inveja. Não, porque a inveja, ela paralisa, ela nos causa falta de capacidade, ela nos suga energia. Só que ao mesmo tempo, quando a gente tem inspiração, nós saímos da zona de conforto, nós buscamos nos capacitar, nós temos mais energia até mesmo para fazer algo diferenciado. Tu imagina se simplesmente tu chegasse lá na empresa que tu estava trabalhando, na Natura, por exemplo, e começasse a olhar para quem estava tendo um certo resultado e começasse a criar desculpas na tua mente. Tu nunca teria ganho a quantidade de carros que tu ganhou, nunca teria chegado ao topo na empresa que tu chegou, não teria ficado 17 anos lá. E agora, uma pessoa que hoje talvez esteja aqui na live e diga assim, mas eu sofro dessa parte da inveja. Nós temos um remédio para isso. O remédio, ele é muito claro. Você precisa se capacitar. Você precisa estudar. Porque à medida que a gente estuda, a gente busca esse conhecimento e a gente se torna inspiração para outra pessoa. A gente, de forma pessoal, se inspira em alguém, mas também se torna uma inspiração. Porque é muito melhor a gente ser inspiração para alguém do que simplesmente a gente começar a invejar alguém e querer, talvez, às vezes, até mesmo puxar o tapete da pessoa para poder crescer, né? Então... Isso é tão verdadeiro que eu lembro que quando eu saí de Paranavaí, lá tinha todo aquele estigma que eu te contei, que não pagava nada, que as pessoas não prosperavam lá, que a minha sucessora, a pessoa que eu deixei no meu lugar lá, ela exatamente seguiu o mesmo caminho que eu depois, né? Então, assim, e não era inveja, mas assim, ela tinha uma admiração e eu, assim, admirava ela demais. Eu falava, não, você fica no meu lugar, que você tem capacidade para isso. E eu fiz de tudo para que ela ficasse no meu lugar. Ainda no processo seletivo, a minha ex-gestora falou, Dri, você que conhece teu setor, quem você acha das que estão aí que tem mais capacidade para ser a sua sucessora? E aí eu indiquei aquela pessoa. Olha só, isso é altruísmo, né? É colocar aquela pessoa à frente, talvez, de uma outra, ou até mesmo se tu não quisesse te envolver, mas é isso, realmente a gente ajudar outras pessoas a crescerem. E sabe que, pegando assim um gancho dessa questão da indignação, eu até anotei aqui uma frase, possivelmente muitos conhecem o Martin Luther King, né? Ele fez um discurso para 250 mil pessoas. E esse discurso, ele disse que ele tinha um sonho de que os 4 filhos dele, um dia, iriam viver numa nação que não seriam julgados pela cor da pele, mas seriam julgados pelo teor do caráter deles. Então, o que isso aqui nos causa, né? Nos causa indignação, porque ele era indignado com uma causa, né? Só que nós também hoje temos outras causas a se indignar. Então, por que nós não podemos mudar as pessoas, mudar as empresas, mudar o mindset de quem está nos ouvindo, ou até mesmo
de quem está buscando se profissionalizar, né? Porque simplesmente ficar na zona de conforto não vai nos trazer sucesso. Mas quando a gente se indigna e quer mudar, quer fazer algo diferente, quer realmente ser um divisor de águas na vida das pessoas ou das empresas que nós passarmos, isso é o que vai fazer a diferença. E quando nós canalizamos essa nossa indignação, sabe o que acontece? A pessoa tem alta performance. Exatamente. E foi isso que durante toda a tua vida tu teve. Alta performance. No entanto que na empresa que tu estás hoje promovendo novos negócios, tu já te destacou e se destaca todos os meses aí na empresa. E assim, quando eu fui para Mary Kay, por exemplo, eu fiquei o tempo que tinha que ficar, porque eu não podia ser diretora antes. E eu fui ali 3 meses, 6 meses, eu bati meu diretorado em dezembro do ano passado. E são coisas que às vezes as pessoas estão ali faz tempo tentando ali e não conseguem, né? E eu falava, não, o que tem que ser feito? Eu não vou me conformar com isso, eu quero o próximo nível. O que tem que ser feito? E assim, se o resultado não vem, opa, mas por que o resultado não veio? Aonde foi que eu falei? A gente faz o pequeno ajuste e bola para frente novamente. É não aceitar, né? Não aceitar viver na média, não aceitar mediocridade. É a gente procurar andar com pessoas que... Eu gosto de andar com pessoas, eu lembro quando me apresentei lá na mentoria, eu disse, eu quero estar entre vocês, eu quero me sentir burra perante vocês. Porque vocês são muito capacitados. Então é gostoso você estar num lugar onde você aprende muito, não é? E aí envolve a pessoa ela realmente desejar isso, né, Adri? E para também a pessoa entrar nesse nível, ela tem que ser memorável, né? Porque uma frase que eu já ouvi, e isso ficou gravado para mim muito claramente, que aves da mesma plumagem andam juntas. Exatamente. Então, quando a gente quer ser memorável, a gente tem que estar perto de pessoas que fazem as mesmas coisas que a gente. Isso quer dizer, se a gente quer fazer o bem, a gente tem que estar perto de pessoas que fazem o bem. Porque se a gente estiver perto de pessoas que não fazem o bem, nós vamos acabar, muitas vezes, até pode ser que não façamos, mas a gente vai estar apoiando por estar do lado dessas pessoas. Agora, quando a gente está num grupo de memoráveis, num grupo de pessoas que estão sendo mentorados, ao mesmo tempo estão buscando conhecimento, só vai para cima. É o foguetinho, só sobe. Foguete Né? não tem Então, ré, né? não tem ré, exatamente. Então é por isso que a gente tem que buscar o autoconhecimento. E nesses 10 dias que nós vamos ter aqui de lives, nós vamos ver cada uma das leis que nos levam a ser memoráveis. E por que é importante para o público que estiver aqui, para os nossos amigos, conhecidos, até mesmo os familiares, né? Porque é importantíssimo que nossos familiares nos apoiem, entendam qual é esse ponto da virada que nós queremos e que muitas vezes eles vão ser os apoiadores. Eles vão ser aqueles que vão dar o suporte para a gente fazer esse ponto da virada. Então, à medida que a gente fizer isso, a gente tiver aqui esses 10 dias juntos, nós vamos estar nos desenvolvendo. É óbvio, né? Que os memoráveis que já estão aqui, que hoje começou contigo, já estão colocando em prática as 10 leis. E é por isso que já se está tendo vários resultados no dia a dia, seja profissional, seja pessoal. Falando com um dos memoráveis que teve live ontem, ele disse que depois da live pessoas já procuraram ele para um novo contrato de mentoria. Por quê? Porque ele estava lá fazendo uma live com a nossa mentora, com a Tati. Uhum. Então, imagina, isso são coisas que acontecem somente quem está junto com os memoráveis. Porque se a gente não tivesse, ou se ele não tivesse na live ontem, 12:07, né? Ou se a gente não tivesse na live agora, talvez, se nós não fôssemos memoráveis, estaríamos vendo televisão, Netflix, ou rodando ali rede social sem objetivo nenhum. Mas que nem a gente falou antes, né? Pessoas que são memoráveis, elas buscam se capacitar. E aí vem o convite para todos que estão aqui, né? Nos
acompanhe junto esses 10 dias. Fala, Adri. Ô Felipe, se 2 segundos da Fórmula 1 desempata uma corrida, né? E ali um campeonato, imagina quando a gente perde 5, 10, né? A distração, que é o chefe da quadrilha do tempo, como que ele pode nos roubar? A gente tem que ficar indignado também de não conseguir fazer as coisas que a gente tem que fazer no dia a dia com o tempo que a gente tem. Você falou tudo agora. Utilizar melhor esse tempo, né? Realmente, é essencial. E algo que tu fizesse menção, o esporte ele tem muito para nos ensinar. Né? Agora voltou até a Fórmula 1 novamente, né? O pit stop, ele é feito em menos de 2 segundos. Olha só, em menos de 2 segundos, se a equipe trabalhou bem, ela talvez vai ajudar com que aquele piloto seja campeão naquela corrida e, quem sabe, campeão do próprio campeonato. Hoje, se a gente não se der conta que nós precisamos utilizar bem nosso tempo, quem sabe, né, pode acontecer que o nosso concorrente esteja utilizando esses 2 segundos, esteja fazendo mais vendas que a gente, esteja enxergando uma oportunidade que a gente não está enxergando. Por quê? Porque talvez a gente esteja numa zona de conforto, a gente não esteja aí enxergando plenamente como ser memorável, e é por isso, volto a dizer, a importância de quem está nos acompanhando aqui, acompanhar os outros dias, as outras lives, porque, por exemplo, né, amanhã nós vamos ver sobre a lei do irrazoável. Ah, mas só um pouquinho, eu entendi até hoje na minha vida que eu tenho que ser razoável. Sim, para algumas coisas você tem que ser razoável realmente. Mas quando nós estamos falando em ser memoráveis, nós também temos que ser irrazoáveis quanto a algumas decisões e algumas coisas que nós fazemos no nosso dia a dia. E algo que, sem dúvida, tu já coloca em prática, né, Adri? E tu falasse, né, sobre o ladrão do tempo, é esvaziar a nossa mente. Exatamente. Quando a gente esvazia a mente, qual o benefício que tu diz assim que é importante quando a gente esvazia a mente? O que tu te lembra aí, para nos ajudar? Bom, quando a gente esvazia a mente, a gente está bem mais conectado com o agora, né? A gente está vivendo o hoje, estamos vivendo aqui o presente, né? E isso é muito importante, porque a gente perde muito de não viver o presente. Quantas oportunidades a gente já perdeu por não viver o hoje? Exato, exatamente. É isso aí. E quantas vezes a gente já dormiu, por exemplo, com uma preocupação porque a gente não esvaziou a mente? A gente sabe que tem que falar sobre um certo assunto amanhã de manhã com um fulano de tal. Então, esvazia sua mente. Quando a gente esvazia a mente, a gente também está ajudando que a gente seja memorável. E um convite que eu quero fazer com todos aqui é que esvazie a sua mente. Em que sentido? Fazendo uma recapitulação dessa live, de quão é importante a lei da indignação. Tem lá no meu Instagram, o último post, coloca lá um resumo dessa live e marca os amigos. Por quê? Porque nós estamos querendo bonificar quem esteja com a gente aqui durante todas as semanas. Quem fizer o resumo todos os dias das lives e está marcando a quantidade maior de amigos, vai estar recebendo um bônus incrível. Incrível realmente no final das lives. Então, nosso tempo está acabando. Vamos tirar uma foto. Vamos tirar uma foto. Nós estamos aqui 10 segundos, hein? Vamos tirar uma fotinha, agradecer o pessoal. Pessoal, muito obrigado. Até amanhã, 7 da noite. Adri, tu é memorável. Muito obrigado pela parceria. Obrigada, Fê. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.